Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de thriller e comédia de 1998, chamado Quinta-feira Violenta. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa em uma loja de conveniência em Los Angeles, tarde da noite, com um traficante chamado Nick, tentando decidir qual sabor de café comprar. Sua ex-amante Dallas e o seu colega assassino Billy Hill parecem estar ficando impacientes com o dilema, então dizem a ele para se apressar. Por fim, Nick escolhe o sabor chocolate com macadâmia, mas para o seu azar esse já acabou. Ele reclama com o caixa, mas este sugere que ele escolha outro sabor. Com relutância, Nick enche uma xícara com café de avelã e segue para o balcão. Ao pagar, ele pede o bolo grátis, mas o caixa afirma que o bolo grátis está disponível apenas para os cafés de 20. A discussão frustra Dallas, que então pega sua arma e atira no caixa. Pouco tempo depois, eles percebem um carro de polícia se aproximando da loja de conveniência. Como resultado, Nick se faz passar pelo caixa, enquanto Dallas e Billy fingem ser os clientes. E um policial entra para pegar uma xícara de café. O grupo consegue esconder o cadáver do policial nos primeiros momentos, mas ele logo vê sangue no chão. Sem mais opções, eles matam o policial também. Em seguida, muda a cena para o Texas, onde somos apresentados a um homem chamado Casey, um antigo parceiro de tráfico de Nick. Eles haviam se separado há vários anos, e desde então Casey deu uma guinada na sua vida. Agora ele está casado com a sua bela esposa Christine, e eles estão ansiosos para adotar uma criança. Em uma quinta-feira de manhã, Casey recebe uma ligação de Nick, que pergunta se ele pode ficar na sua casa por uns dias. Casey não parece se sentir confortável em tê-lo em sua casa, mas acaba concordando quando Nick diz que vai se casar. Mais tarde, enquanto prepara o café da manhã, Casey conta à esposa sobre a vinda de Nick para ficar na casa deles. Christine fica confusa, pois nunca tinha ouvido falar nesse amigo de Casey. Apesar disso, ela não tem tempo para discutir o assunto, pois está atrasada para o trabalho. Antes de sair, ela o informa que chegará tarde naquela noite, porque tem um jantar marcado com o seu chefe. Ela também o lembra de uma consulta com o Dr. Jarvis da agência de adoção. Às 8 horas, Nick chega à porta de Casey e os dois amigos ficam muito felizes por se reencontrarem depois de tanto tempo. Nick pergunta o que ele tem feito e Casey responde que agora é um arquiteto. Ao ouvir isso, Nick fica surpreso e diz que ele parece chato em comparação com o que era antes. Pouco tempo depois, Nick menciona que tem algumas coisas para fazer e pede o carro de Casey emprestado, pois o seu carro está com o pneu furado. Depois disso, Casey volta ao trabalho, mas não consegue se concentrar. Quando está passando pelo quarto de hóspedes, uma das malas de Nick chama sua atenção. Ele fica desconfiado, pois parece ser a mesma que eles usavam quando traficavam drogas. Depois de um tempo, Casey finalmente decide abri-la, e a sua suposição se revela verdadeira, pois a mala está cheia de heroína. Enfurecido, ele liga para Nick e o confronta com raiva por ter trazido drogas para sua casa. Casey ordena que ele pegue as suas coisas e saia de casa imediatamente. No entanto, Nick alega que não pode fazer isso porque tem alguns assuntos pendentes para resolver. Casey ameaça envolver a polícia e entregar as drogas a eles, mas Nick não parece se importar com isso. Com raiva, Casey leva as drogas para a cozinha e as joga no lixo. Às 11h55, Casey ouve a campainha tocar e ao atender vê um entregador de pizza. Ele afirma que não pediu pizza, mas o entregador inesperadamente o esmurra e o mantém sob a mira de uma arma. O entregador é um assassino jamaicano chamado Ice. Ele pergunta sobre as drogas e Casey revela que já se livrou delas. Isso faz com que Ice entre em contato com seu chefe, que ordena que ele mate Casey. Depois de desligar o telefone, Ice aponta a arma para ele, mas Casey sugere que eles fumem um pouco de ganja juntos antes de morrer. O jamaicano simplesmente não consegue dizer não a essa proposta e concorda. Enquanto os dois fumam, Ice se abre sobre si mesmo. Ele diz que deseja ser rapper e que está envolvido no negócio de matar apenas por dinheiro. Passa-se uma hora, durante a qual os dois consumiram muita erva. Ice então se levanta e diz a Casey que chegou a hora. Ele está prestes a matar Casey quando seu celular toca. É um de seus amigos que pede que ele faça um rap por telefone. Então Casey se aproveita da situação e derruba Ice. Ele amarra o assassino com fita adesiva e o mantém em sua garagem. Pouco tempo depois, a campainha toca mais uma vez. Casey abre a porta e encontra o Dr. Jarvis esperando do lado de fora. Em seu estado de embriaguez, Casey se apressa em limpar os restos de drogas da mesa
e borrifa ambientador pela sala antes de convidar o médico para entrar. Parece que o Dr. Jarvis está lá para entrevistar Casey e avaliar se ele está apto a adotar um bebê. Casey responde nervosamente as primeiras perguntas, mas o Dr. Jarvis está particularmente curioso sobre o que Casey fazia quando morava em Los Angeles. Ele faz o possível para encobrir o seu passado e o seu recente encontro com Ice. Mas no meio da entrevista, Dallas aparece na casa de Casey, acreditando que Nick deixou algum dinheiro junto com a heroína. Casey lhe diz que Nick não está em casa e pede que ela vá embora, mas ela se intromete de qualquer maneira. Pensando que Dallas é amiga de Casey, o Dr. Jarvis a recebe e pede para lhe fazer algumas perguntas. O Dr. Jarvis concorda prontamente e revela a vida passada de Casey. Ela menciona que ele era um traficante implacável que não tinha medo de ninguém. Ele mataria qualquer pessoa de quem gostasse sem hesitar. Depois de ouvir sobre esse passado de tráfico de drogas e assassinatos, o Dr. Jarvis se sente desconfortável e quer ir embora. Obviamente, ele não vai aprovar Casey para a adoção da criança. Casey até tenta fazer o possível para impedi-lo, mas o Dr. Jarvis não lhe dá ouvidos e vai embora. Assim que ele sai, Dallas aponta uma arma para Casey e o amarra em uma cadeira. Então ela pergunta sobre o dinheiro que Nick trouxe com ele. Casey afirma que não sabe nada sobre isso, pois deixou o negócio há muitos anos. Então ele revela por que abandonou a sua vida criminosa. Um flashback mostra ele e Nick no meio do tráfico de drogas. As coisas não saíram como esperado, o que resultou em um tiroteio, em que Casey matou sem querer uma mulher que estava grávida de 8 meses. A culpa o dominou e desde então ele decidiu desistir. Dallas zomba dele pela sua história e pretende esperar a chegada de Nick. Antes disso, ela decide que quer ter intimidades com ele. Mas Casey se recusa terminantemente, alegando que é um homem casado. Mesmo assim, ela se despe e se força em cima dele. No meio dessa agressão, Billy entra e atira nela por trás, espalhando sangue por todo o rosto de Casey. Assim como Dallas, Billy também está aqui pelo dinheiro. Ele diz a Casey que Nick roubou $2 milhões dos policiais e os escondeu em algum lugar. Acreditando que Casey sabe onde está o dinheiro, Billy planeja torturá-lo com uma serra e um maçarico para revelar a sua localização. Enquanto ele se gaba da sua destreza e técnica de cauterização, eles ouvem a sirene da polícia. Billy então imediatamente esconde as suas ferramentas e vai verificar. Enquanto isso, Casey solta a fita adesiva em seus pulsos e pega uma frigideira antes de se sentar na mesma posição. Billy volta e diz a ele que a polícia veio fazer uma batida na casa ao lado. Então ele pega novamente as suas ferramentas de tortura e percebe a fita adesiva no chão. No entanto, antes que ele possa fazer qualquer coisa, Casey o golpeia com a frigideira várias vezes, até que ele seja nocauteado. Casey então pega uma pistola e aponta para a cabeça de Billy, mas ele se lembra que não é mais a mesma pessoa. Por isso ele o leva para a garagem e o amarra de cabeça para baixo, exatamente como fez com Ice. Pouco tempo depois, Nick liga para Casey de um telefone público e confessa que as coisas não saíram como ele esperava. Ele pede desculpas a Casey por tudo e admite que roubou a heroína e o dinheiro da polícia. A voz embargada de Nick faz com que Casey perceba que algo está errado. Ele pergunta sobre o assunto, mas Nick simplesmente responde que está deixando o país e se despede. Quando desligam o telefone, é revelado que Nick foi baleado e está morrendo por perda de sangue. Depois disso, Casey se limpa, bem como limpa sua casa completamente bagunçada e coberta de sangue. Às 5 horas, um policial corrupto chamado Kazarov chega à casa com uma sacola na mão. Kazarov é a mesma pessoa de quem Nick roubou o dinheiro. Ao entrar na casa, Kazarov revela o conteúdo da sacola, a cabeça decepada de Nick. Assim como Dallas e Billy, Kazarov também faz a mesma pergunta sobre o paradeiro do dinheiro, mas Casey continua com a mesma resposta, de que não faz ideia do que seja. O policial diz que acredita nele, mas espera que Casey saiba onde seu amigo teria escondido o dinheiro. Então ele dá a Casey um ultimato. Se ele conseguir encontrar o dinheiro até às 19 horas, apagará todos os registros do incidente da quinta-feira. Basicamente, ele está chantageando Casey sobre o cadáver e sobre os 2 prisioneiros em sua garagem. Kazarov pergunta onde ele escondeu os prisioneiros e Casey o leva até lá, onde o policial não demora a matá-los sem piedade. Ele então diz a Casey para jogá-los fora, pois é um dia de lixo. Depois que o policial vai embora, Casey continua limpando a casa. De acordo com a sugestão de Kazarov, ele mutila os cadáveres e os joga na lata de lixo do lado de fora da casa.
Ao voltar para sua casa, ele percebe que o carro de Nick está estacionado do lado de fora. De repente, ele se lembra do pneu furado, sobre o qual Nick estava falando antes. Casey vai verificar o carro e encontra dinheiro no step. Além disso, ele também encontra uma pequena caixa de presente deixada por Nick, pois ele não pôde comparecer ao casamento de Casey. Ao abri-la, ele encontra 2 relógios, um para Christine e o outro para ele mesmo. Em seguida, Casey pega o telefone de Ice e liga para o chefe dele, informando-o que a heroína será leiloada em sua casa às 19 horas, criando assim uma armadilha entre a gangue jamaicana e os policiais corruptos de Kasarov. Enquanto isso, Casey pega a mala cheia de dinheiro, entra no Lamborghini de Dallas e vai buscar a sua esposa. Às 19 horas, a gangue jamaicana e os policiais corruptos de Kasarov se encontram na residência de Casey e acabam atirando uns nos outros, exatamente como Casey planejou. Nesse momento, Casey encontra sua esposa no aeroporto. Christine fica surpresa ao vê-lo ali e pergunta o que ele está fazendo. Casey responde que está indo para a França e quer que ela vá com ele. Ao ouvir isso, Christine entende que ele se meteu em uma encrenca. Ela não sabe o que fazer porque tem uma carreira aqui, mas também ama Casey. Então ele decide ir embora sozinho. Mas Christine o interrompe na hora certa e compartilha sua decisão de acompanhá-lo. Ela pergunta sobre os detalhes do assunto e Casey responde que vai lhe contar tudo no caminho. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.